Estados Unidos e Israel fazem o primeiro ataque. Nesse primeiro ataque, o Ali Khamenei é morto, não só ele, mais de 40 comandantes, basicamente, das tropas, e não só das tropas, mas da política iraniana. E a grande esperança, claro, de americanos e israelenses era que isso levaria uma espécie de rendição do regime iraniano. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que nós vimos foi uma transição, claro, a nomeação de novos cargos, novas pessoas para ocupar esses cargos de forma interina ou não. Logo depois disso, nós tivemos Donald Trump dizendo que, olha, as novas autoridades iranianas já entraram em contato conosco e nós vamos negociar, eu estou disposto a negociar. Hoje pela manhã, o que o Ali Larijani, que é um dos principais personagens políticos do Irã, anunciou, mentira, nós não queremos negociar mais com Donald Trump, muito menos nessas condições. Então, ele desmentiu o governo de Donald Trump e, ao mesmo tempo que fez o Irã, basicamente, uma retaliação aos ataques que recebeu no sábado. Essa retaliação é muito importante a gente entender, porque ela vai muito além de Israel. O governo iraniano disse que um dos alvos foi justamente os escritórios de Benjamin Netanyahu em Israel. Esse foi um dos anúncios. Mas não foi só isso. Aconteceu que nós vimos aí uma resposta do Irã em vários locais do Golfo. Em Omã, no Catar, no Bahrein, na Arábia Saudita, numa das maiores refinarias do mundo. Ou seja, nós estamos vendo, sim, uma guerra que se espalha. Ela também se espalha no Líbano. Por que no Líbano? O Hezbollah, que é um aliado de Israel, atacou a cidade de Haifa e, em resposta, o governo de Israel mandou, basicamente, uma operação impressionante, mais uma vez matando 31 libaneses e deixando mais de 140 mortos no Líbano. E no Líbano, as imagens hoje são dramáticas, com as pessoas tentando fugir, claro, das grandes cidades, principalmente em Beirute. O colapso dessa história, ela é regional já. Ela já é uma guerra que vai muito além das fronteiras do Irã. Um elemento é importante a gente entender, né, nesse contexto. Não há mais, vamos dizer assim, uma limitação dos ataques a locais absolutamente de caráter militar apenas. Não. O que nós vimos, por exemplo, em relação ao Irã, são ataques a refinarias, a petroleiros, no caso da costa do Omã, e a infraestrutura de outros países, basicamente, da região. Do lado de Israel, nós estamos vendo exatamente o mesmo comportamento, de ataques que vão, claro, muito além de infraestrutura militar ou atacar Ali Khamenei. Os números que vocês trouxeram, mais de 500 mortos dentro do território iraniano. E, claro, todos aqueles que nós já colocamos aqui sobre o Líbano e sobre os outros países. Então, é uma guerra, sim, que ganha proporções regionais. Queria trazer um outro detalhe aqui importante, no que se refere aos caças americanos que todos nós vimos aí caindo do céu, basicamente. É muito impressionante ver caças americanos sendo abatidos ou sendo derrubados, mas antes de a gente entender essas imagens dos caças, nós temos que entender o que aconteceu no fim de semana, quando o Irã atacou justamente os radares dos Estados Unidos na região, e aí principalmente no Catar. O radar que os americanos tinham no Catar, só para vocês entenderem, gente, ele custou $1 bilhão. $1 bilhão. Ele tinha a capacidade de detectar qualquer míssil ou qualquer drone num raio de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros. Ou seja, quando esse radar é desmontado, no fundo, o que se abriu foi, obviamente, espaços para imagens como essa que nós vimos aí dos caças americanos sendo derrubados. Essa é uma história complexa. Eu já aviso aqui, o Thomas Friedman fez uma coluna hoje espetacular que diz o seguinte, em um trecho dela: quem quiser nessa história preto ou branco, que vá jogar damas. Porque aqui não vai ser uma história de preto ou branco, de respostas simplistas. Nós estamos diante de um contexto extremamente complexo e ao mesmo tempo extremamente perigoso.